E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo dos dielétricos na presença de um campo eletrostático aplicado. Conforme sabemos, a matéria é encontrada na natureza nas mais variadas formas. Ela surge na fase sólida, na fase líquida, na fase gasosa. E dentro desse grupo, ela surge com os mais variados tipos. Nós temos o vidro, a borracha, a madeira, cerâmicas, os metais, entre outros. Cada uma dessas substâncias responde de uma forma diferente na presença de um campo eletrostático aplicado. No entanto, nós podemos dividir, com muito boa aproximação, todos os tipos de matéria encontrados na natureza em dois grupos: os condutores e os isolantes. Os condutores, na presença de um campo eletrostático aplicado, nós já estudamos. Vimos que ele se polariza muito facilmente e as cargas elétricas advindas dessa polarização se localizam em sua superfície externa, permanecendo em equilíbrio eletrostático, de forma a manter o campo elétrico interno dentro do condutor nulo. Nosso propósito aqui é o de estudar o comportamento de um isolante, de um dielétrico, na presença de um campo eletrostático aplicado. Para fazer isso, observe a figura ilustrada. Aqui nós temos um pedaço de um material dielétrico qualquer na presença de um campo eletrostático aplicado na vertical e para cima. Conforme vimos em vídeos anteriores, a força eletrostática que a carga elétrica Q fica submetida na presença de um campo elétrico aplicado é dada por essa expressão. E a partir dela vemos facilmente que cargas elétricas positivas se deslocam, devido à ação da força eletrostática, na mesma direção e sentido do campo aplicado. Já cargas elétricas negativas se deslocam, devido à ação da força eletrostática, na mesma direção, porém sentido oposto ao campo elétrico aplicado. A partir desse raciocínio, e imaginando a presença de vários núcleos atômicos dentro desse material dielétrico, vemos que os átomos se polarizam. Perceba que o núcleo atômico positivo se desloca na mesma direção e sentido do campo eletrostático aplicado. Em contrapartida, a nuvem eletrônica, os elétrons, se deslocam na mesma direção do campo, porém no sentido oposto. Consequentemente, surge no interior do material uma distribuição volumétrica de cargas elétricas ligadas. Perceba que essas cargas permanecem ligadas aos seus correspondentes núcleos atômicos. Elas sofrem apenas pequenos deslocamentos microscópicos, de forma que cada átomo passa a adquirir um momento de dipolo elétrico induzido devido à presença do campo eletrostático aplicado. E os efeitos cumulativos desses deslocamentos microscópicos ao longo de todo o volume do dielétrico respondem pelo comportamento do material analisado. Se o campo eletrostático for excessivamente intenso, você tem condições de ionizar os átomos. Portanto, você tem condições de arrancar elétrons de suas eletrosferas. Agora, se o campo eletrostático aplicado não for excessivamente intenso, o átomo vai se polarizar e logo atinge a situação de equilíbrio, conforme eu ilustro no quadro. Observe o comportamento do átomo em nosso modelo clássico na ausência de um campo eletrostático aplicado. Nós temos o núcleo atômico, de carga elétrica positiva mais Q, e os elétrons se distribuem ao longo da eletrosfera, formando uma esfera de raio azinho e carga menos Q, conforme eu ilustro no quadro. Na presença do campo eletrostático aplicado, conforme vimos há pouco, o núcleo atômico, e portanto a carga positiva, se desloca na mesma direção e sentido do campo. Já os elétrons na eletrosfera, cuja carga total é menos Q, se deslocam na mesma direção, porém em sentido oposto ao campo eletrostático aplicado, fazendo surgir no átomo um vetor momento de dipolo elétrico induzido pela presença do campo aplicado, conforme eu ilustro no quadro. Para campos eletrostáticos não tão intensos, o vetor P e o vetor E se relacionam
a partir da seguinte expressão. O vetor momento de dipolo elétrico induzido é igual a alfa vezes o campo eletrostático aplicado. Alfa é chamada de polarizabilidade atômica e seu valor depende da estrutura do átomo ou molécula analisada. No sistema internacional, nós temos as seguintes unidades. A unidade da intensidade do vetor momento de dipolo elétrico é o coulomb vezes metro. A unidade do campo eletrostático é o newton por coulomb. Consequentemente, a unidade da polarizabilidade atômica é o coulomb ao quadrado vezes metro sobre newton. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Retornando agora para o átomo em equilíbrio na presença do campo eletrostático aplicado, vemos que surge em seu interior um campo eletrostático orientado da carga positiva para a carga negativa, ou seja, surge um campo eletrostático orientado do núcleo atômico para a atmosfera. Como as cargas elétricas permanecem ligadas a seus correspondentes núcleos atômicos, eu vou representar esse campo eletrostático por EL, fazendo menção às cargas elétricas ligadas. E na situação de equilíbrio, a intensidade do campo eletrostático externo aplicado é igual à intensidade do campo elétrico EL. Agora, para obtermos o campo elétrico, a sua intensidade, na posição do núcleo atômico, devido a esse deslocamento de cargas elétricas, devido a esse deslocamento da eletrosfera, eu vou recorrer à lei de Gauss. Conforme vimos, o fluxo do vetor campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana sobre ε0. Conforme vimos em vídeos anteriores, em vários exemplos, eu vou construir aqui uma superfície gaussiana fechada S de raio Dzinho. Por simetria, conforme vimos, a intensidade do campo elétrico é a mesma em todos os pontos dessa superfície e em todos os pontos o vetor EL e o versor da normal externa possuem a mesma direção e sentido. Portanto, esse produto escalar nos dá simplesmente EL. A integral dupla ao longo da superfície gaussiana fechada S de ds é a própria área da superfície em questão. Como ela possui raio Dzinho, de acordo com a figura, a área é 4πd ao quadrado. E isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida por essa superfície. Imaginando que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera de maneira uniforme, eu posso obter a carga envolvida da seguinte forma. A carga total da eletrosfera, pensando aqui em módulo, é Qzinho. E essa carga está distribuída ao longo do volume total. Então nós temos aqui 4/3 de π vezes o raio Azinho ao cubo. Perceba que essa razão é a densidade volumétrica ρ de cargas elétricas, que é constante, pois eu estou supondo distribuição uniforme de cargas elétricas. E isso tem que ser igual a carga elétrica envolvida sobre o volume correspondente. O volume é o volume dessa esfera de raio Dzinho. Portanto, aqui nós temos 4/3 de π Dzinho ao cubo. Simplificando, 4/3 de π com 4/3 de π e passando d ao cubo multiplicando a carga em módulo da eletrosfera, vemos que a carga envolvida é igual a Dzinho ao cubo sobre Azinho ao cubo vezes a carga total Q. Muito bem. Levando este resultado nessa expressão, a gente obtém, então vamos lá, Dzinho ao cubo sobre Azinho ao cubo vezes a carga Q. Eu estou calculando aqui a intensidade do campo EL, por isso o módulo na análise anterior. Bom, isolando EL, vemos que nós temos EL é igual a 1 sobre 4π ε0, muito bem. Eu posso simplificar d elevado ao quadrado com esse cubo.
Logo, nós temos 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Qzinho vezes o módulo de D, muito bem, sobre, agora nós temos aqui Azinho elevado ao cubo. Perceba que a carga Qzinho vezes D é justamente o módulo do vetor momento de dipolo elétrico induzido, conforme vimos em vídeos anteriores. Portanto, a intensidade do campo elétrico EL é igual a P sobre 4π ε0 vezes Azinho elevado ao cubo. Observe no quadro a expressão obtida até aqui. Levando este resultado nessa expressão, nós temos condições, a partir desse modelo, de obter uma expressão para a polarizabilidade atômica. Perceba que a intensidade de E é igual à intensidade de EL. Portanto, levando este resultado nessa expressão, a gente obtém, calculando agora essa expressão, essa relação em módulo, P é igual a alfa vezes E é igual a EL. E, portanto, P é igual a alfa vezes P, que multiplica 4π ε0 Azinho ao cubo. Simplificando a intensidade do vetor momento de dipolo elétrico induzido, vemos que a polarizabilidade atômica é igual a 4π ε0 vezes Azinho ao cubo. Se eu multiplicar o numerador por 3 e dividir por 3, eu não altero essa expressão. Portanto, observe agora o resultado. Nós temos aqui 4/3 de π Azinho ao cubo. Essa expressão é o volume do átomo em questão, que eu vou representar por Vzinho. Portanto, a polarizabilidade atômica é igual a 4/3 de π Azinho ao cubo, é o volume do átomo. Portanto, nós temos 3 vezes o volume do átomo vezes ε0 como expressão para a polarizabilidade atômica do átomo em questão. Muito bem. Esse modelo, embora ele seja muito simples, ele tem um grau de validade excelente quando aplicado em átomos simples. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir de todos os cálculos realizados. Se considerarmos agora moléculas mais complexas, verifica-se que o vetor momento de dipolo elétrico induzido sequer terá a mesma direção do campo eletrostático aplicado. Um exemplo interessante é a molécula de CO2, conforme eu ilustro no quadro. A polarizabilidade atômica tem essa intensidade quando você aplica um campo eletrostático na mesma direção do eixo da molécula. Ao passo que a polarizabilidade atômica possui uma intensidade reduzida quando você aplica um campo eletrostático em uma direção perpendicular ao eixo da molécula. Logo, se você aplicar nela um campo eletrostático que forma um ângulo com o eixo da molécula, o vetor momento de dipolo elétrico induzido passa a ser dado por essa expressão. Nós temos o valor da polarizabilidade atômica na direção perpendicular ao eixo, vezes a componente do vetor campo elétrico na direção perpendicular ao eixo, mais a polarizabilidade atômica na direção paralela ao eixo, vezes a componente do vetor campo elétrico na direção paralela ao eixo. E, portanto, eu reforço, o vetor momento de dipolo elétrico induzido sequer terá a direção do campo eletrostático externo aplicado. Para moléculas ainda mais complexas, com um alto grau de assimetria, nós devemos recorrer a partir daí ao tensor de polarizabilidade atômica. Neste caso, essa expressão se transforma na seguinte igualdade. Nós temos a componente Px, Py e Pz do vetor momento de dipolo elétrico induzido, e isso é igual à matriz que representa o tensor de polarizabilidade atômica da molécula em questão. Então aqui nós temos alfa
xx, aqui alfa xy, e aqui alfa xz, aqui alfa yx, alfa yy, alfa yz, aqui alfa zx, aqui alfa zy e aqui alfa zz. Tudo isso multiplicando as componentes do campo eletrostático externo aplicado. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir da análise realizada. Vamos agora resolver um exercício relacionado ao tema em questão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, os dados, enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um átomo de hidrogênio com um raio de Bohr de meio angstrom está situado entre duas placas de metal distantes 1 milímetro uma da outra, conectadas a terminais opostos de uma bateria de 500 volts de DDP. A que fração do raio atômico chega à distância de separação dzinho aproximadamente? Para resolver esse exercício, para que a gente possa calcular a razão D sobre R, eu vou recorrer à seguinte expressão. A intensidade do vetor momento de dipolo elétrico induzido é igual à polarizabilidade atômica vezes a intensidade do campo eletrostático aplicado. A intensidade do vetor P é igual à carga vezes esse deslocamento microscópico que ocorre no átomo de hidrogênio. Isso é igual a alfa vezes a intensidade do campo elétrico, imaginando aqui um campo elétrico uniforme, então nós temos que E vezes a distância D é igual a U. Então a intensidade do campo elétrico é U sobre X. Logo, esse deslocamento microscópico Dzinho fica dado por alfa vezes U sobre Q vezes X. Portanto, Dzinho é igual a alfa. De acordo com uma tabela de dados, vemos que a polarizabilidade atômica é 7,34 vezes 10 elevado a menos 41. Muito bem. A diferença de potencial U, 500 volts, então 5 vezes 10 elevado ao quadrado. A carga elétrica deslocada é 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb. E nós temos aqui X, 1 milímetro, que corresponde a 10 elevado a menos 3 metro. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar 2,29 vezes 10 elevado a menos 16 metro. Muito bem. Agora, ele quer a fração, a comparação com o raio do átomo de hidrogênio. Então, eu vou fazer D sobre R. Então, 2,29 vezes 10 elevado a menos 16 sobre meio angstrom. Então, meio vezes 10 elevado a menos 10. Logo, essa fração D sobre R é igual a 4,58 vezes 10 elevado a menos 6. Perceba como esse deslocamento é muito pequeno quando comparado com o raio do átomo de hidrogênio. Muito bem? Vamos agora terminar o exercício com a pergunta final. Ele diz o seguinte: estime a DDP que seria necessária com esse aparato para ionizar o átomo de hidrogênio. Muito bem? Para ionizar o átomo de hidrogênio, eu vou recorrer a essa expressão, só que neste caso, o deslocamento infinitesimal D tem que ser, no mínimo, igual ao raio do átomo. Com isso, eu consigo ionizá-lo. Logo, eu vou escrever que alfa vezes U sobre a carga Q vezes X é igual a R. Como ele pede a diferença de potencial U, eu vou isolar U. Então, nós temos o raio vezes a carga vezes X sobre alfa. Logo, essa diferença de potencial U é igual o raio meio vezes 10 a menos 10. A carga elétrica é 1,6 10 a menos
19, x é 1 milímetro, e portanto 10 elevado a menos 3. Tudo isso sobre a polarizabilidade atômica 7,34 vezes 10 elevado a menos 41. Efetuando esse cálculo, você vai chegar em 1 vezes 10 elevado à oitava volts. Perceba como a diferença de potencial tem que ser extremamente elevada. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.